Meu nome é Antônio José Chinês Neto, sou médico em Casa Branca, ginecologista e em Mococa também. Hoje no programa Sexo Saúde nós vamos falar sobre falta de libido na menopausa. Isso é uma das queixas mais frequentes no dia a dia de um ginecologista. O que é a menopausa? A menopausa, quando a mulher está em torno de 44, 45, 47 anos, vai diminuindo a produção de hormônio pelos ovários. Esse hormônio entra na composição do organismo inteirinho da mulher, desde o dente, pele, sono, saliva, orgasmo, osso, tudo está relacionado com o hormônio. Em torno de 45 anos, os ovários vão diminuindo a produção de hormônio e a mulher vai começando a ter irregularidade menstrual. Quando está em torno de um ano sem menstruar, a gente pode falar que ela já está na menopausa. A frequência de uma mulher que já faz um ano que não menstrua voltar a menstruar é muito rara. É muito comum até aquela mulher ficar 3, 4 meses nessa idade sem menstruar e voltar a menstruar. Mas quando faz um ano que ela não menstrua, a gente pode falar que ela está na menopausa e aí dificilmente ela volta a menstruar. A menopausa dá na mulher dois tipos de sintoma. Dá os mais graves, mas a paciente não nota. Primeira alteração cognitiva é a alteração de memória. A paciente começa a ter dificuldade de memorização, ela não grava nome, ela não grava telefone, ela se torna muito esquecida. Alteração cardiovascular em torno de 45 anos, nessa faixa de idade, a paciente começa a ter aumento de colesterol, aumento de triglicérides, a paciente começa a ter osteopenia, que é o desgaste inicial ósseo, até a osteoporose, que é o desgaste mais avançado final. E ela também começa a ter os sintomas menos graves, mas que ela sente muito mais. Primeiro, ansiedade. Nessa época, a paciente se torna ansiosa, angustiada, triste, desanimada, tudo é difícil para ela, tá? Ela começa a ter os fogachos. O que são os fogachos? Os fogachos, geralmente é noturno, é a onda de calor que começa a nível de tórax e sobe pela face. Ela está dormindo, ela acorda com aquela onda de calor pegando a face, a região do tórax dela. Ela levanta, ela tira a roupa, ela toma um banho gelado, ela abre a janela, ela volta a dormir. Dali um pouco ela acorda, aí vem a onda de frio. Ela levanta de novo, ela se veste de novo, ela fecha toda a casa de novo. Isso é muito comum. A irregularidade menstrual nessa época é muito comum também. A paciente que menstruava, por exemplo, 4, 5 dias, passa a menstruar 7, 8. Aquela que menstruava 7, 8 dias, passa a menstruar 1, 2 dias. Muita paciente menstruava todo mês, ela passa a menstruar de 3 em 3 meses. Isso também é muito frequente nessa época. E esse sintoma, a paciente tem que ter muito cuidado em relação a mioma. Porque muitas vezes ela tem mioma, são miomas pequenos, ela acha que essa irregularidade menstrual é por causa do mioma, ela acaba tirando o útero desnecessariamente. Muitas vezes o mioma não é motivo da mulher fazer uma esterectomia, não é motivo dela tirar o útero. Então, essa irregularidade menstrual é muito comum. Só para o telespectador entender, o que faz o mioma crescer são os hormônios. Na menopausa, a mulher tem uma parada de hormônio. Então, teoricamente, esses miomas deixam de crescer, eles acabam calcificando. Então, a menopausa é um tratamento para ela ficar livre dos sintomas, principalmente da hemorragia, que é o grande sintoma do mioma. Então, muito critério para a paciente, por causa de mioma, nessa fase, tirar o útero. Muitas vezes, falta 6, 7 meses para ela entrar em menopausa e ela acaba tirando um mioma, tirando o útero, que dali no máximo um ano ela em menopausa, esse mioma estaria calcificado, tá? Agora, essa paciente, a gente acha que ela está na menopausa porque ela está com esse sintoma. Quais que são os exames que a gente deveria fazer para comprovar isso? Primeira coisa, largar a mão daquele tanto de dosagens hormonais, o tal de rastreamento hormonal. Isso é muito oneroso para a paciente, mas de pouca eficiência científica nesse caso. Por exemplo, apenas dosar um hormônio, é o FSH, é o hormônio que rastreia a menopausa. Dá uma olhada nos hormônios da tireoide, porque em torno de 45 anos começa a aparecer muito problema de tireoide na mulher. Dá uma olhada num exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque em torno de 45 anos para cima começa a se tornar muito frequente, principalmente no Brasil, caso de câncer de intestino. E
os exames de rotina, o preventivo para prevenir câncer de colo de útero, a mamografia para prevenir câncer de mama e o transvaginal para prevenir câncer de ovário, tá? Feito esses exames, a paciente precisa tomar hormônio. Aí vem a segunda parte da nossa questão. Primeira coisa, hormônio hoje a gente vê falar muito mal, está sendo muito discutido. Principalmente porque o hormônio hoje está sendo receitado para tudo. O mais importante de hormônio é a indicação precisa. E o que é indicação precisa para a mulher nessa faixa de idade usar hormônio? É ela ter baixa lubrificação. O primeiro órgão a sentir a falta de hormônio nessa idade, na paciente, no climatério, na menopausa, na passagem, é a vagina. A vagina era vermelha, ela se torna esbranquiçada. A vagina era rugosa, ela se torna lisa. A vagina que antes lubrificava com facilidade, ela se torna seca. Então a paciente vai ter relação sexual, ela não lubrifica. Ela não lubrificando, ela tem muito mais atrito entre a vagina e o pênis, isso passa a ser doloroso. A paciente então reclama muito, doutor, eu vou ter relação, eu sinto dor para ter relação. Doutor, eu estou seca para ter relação. Isso é a falta de hormônio característico dessa faixa de idade. É muito importante, nesse caso sim, o uso de hormônio. Por exemplo, doutor, eu estou com 47 anos, estou com angústia e depressão. É caso de hormônio? De maneira nenhuma. É caso de um antidepressivo. Muitas vezes esse antidepressivo, como a fluoxetina, a paroxetina, a diazepam, vai levar a uma baixa de libido. Mas é uma baixa temporária, que daqui a um pouco ela sai dessa época de angústia e o libido retorna ao normal. Então, um caso desse, por exemplo, não é caso de uma paciente usar hormônio. Doutor, eu estou com 45 anos, já tenho osteopenia, eu tenho desgaste ósseo e eu preciso tomar hormônio? Não. Você pode usar os alendronatos, o risendonato, os carbonato de cálcio. O hormônio seria a última opção, tá? Por exemplo, doutor, eu tenho irregularidade menstrual, eu estou menstruando de 3 em 3 meses, está tudo bagunçado. É caso de usar hormônio? De maneira nenhuma. É orientar que essa irregularidade menstrual é uma fase normal anterior à parada definitiva da menstruação, tá? Então é muito importante a gente explicar isso para a paciente. Outra queixa muito frequente nessa faixa de idade é os fogachos, as ondas de calor. Doutor, eu preciso tomar hormônio, eu tenho onda de calor. Teoricamente, hormônio seria a segunda, terceira opção. Nesses casos, a gente tem, por exemplo, o hormônio de soja. O hormônio de soja, ele, nos casos de fogacho, ele age muito bem. Ele está presente na soja, está presente no feijão, está presente nos legumes, está presente em bastante vegetal. Então, para uma mulher nessa faixa de idade, ela ter uma vida sexual saudável, primeiro, exercício físico, é muito importante. Ela entender que é a menopausa. A menopausa é uma fase de transição. A menopausa ela não está deixando de ser mulher, ela não está acabando a vida de mulher ali, ela está começando uma nova fase. Terceiro, em caso de secura vaginal, um creme hormonal. Hoje, hormônio nós temos, só para vocês terem ideia, como nasal, é colocado na narina da paciente e inoculado. Isso tem uma dose. Temos como se fosse comprimido. Hormônio nós temos como se fosse gel. A paciente, isso daqui contém uma gota, uma dose. Ela pega, ela passa na onde ela não toma sol, por exemplo, na barriga. E ela tem também o intradérmico, que é o colante, que ela prega normalmente na cintura, tanto atrás como na frente, tá? Então hoje a paciente, para fazer um tratamento de hormônio, ela tem diversas maneiras, diversos preços, diversas vias de absorção. Isso é muito importante, porque através disso ela pode ter uma vida sexual nessa fase mais tranquila e mais serena, tá? Até logo e hoje terminamos mais um Sexo Saúde.